Oi amigos, tudo bem? Hoje eu tô aqui na playlist da professora Izzy, né, que é a nossa professora de yoga, e eu vim aqui para dar uma dica de alimentação para aqueles que assistiram os vídeos e gostaram e resolveram praticar o yoga, e para quem já pratica também. A gente, né, já assistiu então algumas aulas e percebemos que tem muito alongamento, muito exercício com peso do corpo, exercícios isométricos, são aqueles exercícios onde a gente contrai a musculatura, né, por um período de tempo maior. Então, a dica é o seguinte, não dá para pensar em fazer esse tipo de atividade se o estômago estiver cheio. O ideal é que a gente esteja se sentindo bem, se sentindo leve, mas não necessariamente em jejum, né? Porque pode parecer que o yoga é o fácil, mas na verdade não é. Ele é um exercício que exige muito esforço do nosso corpo, do nosso organismo. Então vai precisar ter energia para fazer essas atividades. A gente tem algumas opções de alimentação, então vai depender de quanto tempo antes que vocês vão se alimentar. Se, por exemplo, assim, vocês vão fazer uma sessão de manhã, né, logo após acordar, né? É um período assim que a gente não tem muito tempo entre acordar e começar a aula. Então, uma fruta é algo que vai funcionar muito bem. Ela tem uma digestão mais ou menos rápida, o corpo vai absorver bem aqueles nutrientes, ela vai fornecer um pouco de energia para a prática dessa atividade. E quando encerrar a atividade, quando terminar a aula de yoga, aí se faz um café da manhã mais reforçado, né? Mas antes a gente vai optar então por uma fruta. Eu particularmente gosto bastante da banana antes dos treinos, mas isso depende de cada organismo. Tem pessoas que não vão se sentir muito bem com banana. E aí a gente tem outras opções de frutas, né? Então, assim, uma meia hora até uma hora antes e pode ser consumida a fruta, tá? Mas agora vamos pensar de uma outra forma. Se a gente vai fazer essa sessão de yoga no meio da manhã, ou no final da manhã, ou no meio da tarde, se for no meio da manhã, e aí supondo que vocês tomaram café da manhã por volta de 8 horas, até umas 10 da manhã, né, 2 horas depois, ainda tem ali algum nutriente circulando, então eu acredito que não seja necessário consumir nada antes. Mas se já é mais próximo do horário do meio-dia, ou então assim, algumas pessoas usam o horário do almoço para a prática de algum exercício e deixa para almoçar depois. Aí se esse for o caso, então é legal consumir alguma coisa entre 10 horas ou 11 horas da manhã. E aí vai depender assim da dieta que vocês estão seguindo, ou se não estão seguindo dieta, né? Mas vamos supor que a gente vai então aqui recomendar um alimento para comer às 10 horas para quem vai praticar o yoga ao meio-dia. Então, assim, um sanduíche natural, um sanduíche com vegetais, com uma fatia de queijo branco, esse sanduíche ele vai suprir essa necessidade de energia e vocês, quando chegarem na hora de praticar lá o exercício, o treino, não vão estar se sentindo pesados, né? Não vão estar com o estômago cheio. Então, esse tipo de alimentação 2 horas antes, tá? Se, claro, for fazer a alimentação mais próximo da prática, aí a gente vai seguir aquela lógica do início da manhã, então consumir uma fruta. Ou também uma outra dica, né, que é interessante, é uma torradinha, né, um pão integral torrado, por exemplo. Isso pode funcionar bem também, como uma fonte de energia até uma hora antes, assim, uma hora e meia antes.
mas tudo depende desse tempo. Então, a gente falou aqui do início da manhã, mas isso dá para levar para o turno da tarde. Então, se a prática do yoga vai ser no final da tarde, de repente vocês vão trabalhar o turno da manhã e o turno da tarde, vai sair do trabalho e vai direto para fazer o yoga. A gente pode então pensar assim, uma hora antes de iniciar a atividade ou 2 horas antes. Aí tem que ver se o trabalho de vocês permite fazer esse lanche. Mas é assim, é sempre bom comer alguma coisa do que fazer em jejum, tá? Não significa que fazer em jejum seja ruim. Aí tem que ver a adaptação de cada um. Tem pessoas que treinam em jejum e se sentem bem, outras não. Então tem que avaliar isso também, tá? Mas a ideia é essa, é consumir um alimento mais simples, né, de digestão mais fácil, mais próximo do horário dessa aula. E se o tempo é mais longo, então pode ser uma alimentação, uma refeição um pouquinho mais elaborada. Um último exemplo, assim, se a gente fosse fazer depois, num intervalo de 3 horas, até daria para consumir talvez um peito de frango, uma batata, um legume, poderia ser feito dessa forma também. Mas o que manda aqui é o tempo, esse tempo entre alimento e exercício, tá? Para quem não quiser errar, então, 1 hora antes, né, come uma fruta, tá de bom tamanho aí. Tá bom? Então essa era a dica aí para os praticantes de yoga. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau.